Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo hoje tem todas as correções da semana 1 à semana 5 do PET volume 1 de 2021 do 7º ano do ensino fundamental. Se você quiser os vídeos separados por semana, já tem aqui no canal. Confere aí depois. Vamos começar com a semana 1. Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos começar a correção do PET volume 1 dos 7º anos do ensino fundamental. Lembrando que eu vou fazer a correção de todos os PETs do ano de 2021 do conteúdo de Educação Física. Então, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos começar com a correção da semana 1. O tema trabalhado esta semana é ginástica. E os textos aqui vêm trazendo algumas informações, relembrando o que já foi trabalhado em PETs anteriores. Aqui nesse quadro informativo vem trazendo um pouco sobre ginástica e colocando a divisão da ginástica entre ginástica competitiva e ginástica não competitiva. Como foco é as atividades, vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Quais tipos de ginástica você conhece? Cite as que você já aprendeu. Aqui é uma questão que pede uma resposta pessoal. Eu coloquei um exemplo de resposta para vocês tomarem como base. Eu coloquei então que eu já conheço a ginástica rítmica, artística, aeróbica, para todos, acrobática, ginástica laboral, hidroginástica, dentre outras. Você deve então colocar as que você conhece, tá certo? Vamos à atividade número 2. Leia as definições abaixo e faça a correspondência correta. E aí temos ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica de trampolim e ginástica artística. E aí eu fiz já a correspondência entre os termos apresentados e as assertivas colocadas logo abaixo. A primeira é a ginástica acrobática, que tem como objetivo fazer acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e também é realizada em equipe. A segunda é ginástica artística, também é uma forma que se deve ter força, equilíbrio e habilidade. Um exemplo é o cavalo com alças, que é uma prova típica da ginástica artística. Na sequência, ginástica rítmica. Esta modalidade envolve movimentos em forma de dança, em variados tipos de dificuldade e também com a utilização de pequenos equipamentos. E por último, ginástica de trampolim. Nessa modalidade são usados 1 ou 2 trampolins para 1 ou 2 atletas, que devem executar uma série de 10 elementos. Quem colocou estas possibilidades de resposta acertou a atividade número 2. Após resolver então a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. O contorcionismo ou contorção é uma forma de acrobacia que envolve flexões e torções do corpo humano. A prática do contorcionismo é desenvolvida em espetáculos de circo e a arte de maravilhar as pessoas através do corpo. Aqui abaixo é colocada uma imagem de duas atletas, de duas pessoas se contorcendo, e depois é solicitado o seguinte: você observou que a ginástica engloba várias modalidades. O contorcionismo é uma delas. Como você classifica esta ginástica? Competitiva ou não competitiva? E por quê? Eu coloquei como resposta o seguinte: não competitiva. A ginástica de contorcionismo não é classificada como ginástica competitiva segundo a literatura. Vocês também podem colocar que ela não é classificada como competitiva por não haver provas e competições regulamentadas de contorcionismo, tá certo? Ambas as possibilidades estarão certas. Ok, turma? E com isso, nós finalizamos a semana 1 do PET 1 do ano de 2021 do 7º ano do ensino fundamental. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar no campo de comentários, eu vou fazer questão de responder todo mundo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos, deixe um joinha se você gostou deste vídeo e um forte abraço. Agora vamos à semana 2. Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos começar a correção da segunda semana do PET volume 1 2021 dos 7º anos do ensino fundamental. E já peço a vocês que se inscrevam no canal para não perder as próximas semanas do PET. Vamos começar! O tema trabalhado esta semana é esportes, e vem trazendo aqui alguns textos recapitulando o que já foi trabalhado em PETs anteriores. Estes textos vêm trazendo a classificação dos esportes, que podem ser classificados em 4 grandes categorias.
entre esportes coletivos com ou sem interação direta com os adversários e esportes individuais com e sem interação direta com os adversários, que é o que é colocado neste quadro informativo aqui abaixo. É importante a leitura destes textos para resolver o que se pede na semana. O foco desse vídeo é a correção das atividades, então vamos a elas. Atividades. Atividade 1. Associe cada uma das definições sobre movimento humano, coluna da direita, esta coluna, com seus respectivos termos na coluna da esquerda. E aí, pessoal, eu fiz aqui a associação. Vocês podem conferir se marcaram de forma correta. A primeira definição vem trazendo que é uma atividade realizada de forma planejada e sistematizada, de frequência e intensidade definidas, com o objetivo de melhorar ou manter a condição física. Então, está falando de exercício. A segunda é uma manifestação cultural corporal de movimento, orientada pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos. Essa definição faz referência ao termo esporte. A terceira definição, qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em um gasto de energia física acima da basal. Aqui está se referindo à atividade física, que é a letra A. E a última definição é uma atividade voluntária exercida dentro de determinados limites de tempo e espaço, e se caracteriza basicamente pelo seguinte: criação e alteração de regras pelos próprios participantes. Aqui, pessoal, esta definição está se referindo ao termo jogo. Vocês podem conferir se marcaram de forma correta, e depois de resolver a atividade 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Qual é o seu esporte preferido? Ele é individual ou coletivo? E aí, respondendo a esta atividade, que é uma pergunta que exige uma resposta muito pessoal, eu coloquei o seguinte: o meu esporte preferido é a corrida. É um esporte individual. Você pode responder segundo a sua preferência. Eu coloquei até uma segunda possibilidade de resposta, caso alguém goste de futsal. O meu esporte preferido é o futsal, e é um esporte coletivo. Aqui não existe o que é certo ou errado, pois é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. Tá certo, turma? Após realizar então a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. De acordo com a lista de modalidades sugeridas logo abaixo, quais delas são coletivas e quais são individuais? As modalidades são estas. E aí eu fiz questão de separar entre individuais e coletivas. Nas individuais temos o ciclismo, o boxe, o karatê, xadrez, esgrima, ginástica artística, golfe, levantamento de peso, luta greco-romana, skate e tiro ao alvo. E nas modalidades coletivas temos o badminton de duplas, futebol, futsal, ginástica rítmica por equipes, handball, nado sincronizado, polo aquático, remo em quarteto, rugby, vôlei e basquete. Vocês podem conferir se responderam de forma correta. E é isso aí, turma. A atividade 3 é a última atividade da semana. Com isso, nós concluímos a semana 2 do PET 1 2021 dos 7º anos do ensino fundamental. Quaisquer dúvidas no campo de comentários e se inscrevam no canal para não perder as próximas semanas. Um forte abraço! Agora vamos à semana 3. Olá, turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a semana número 3 do PET volume 1 de 2021 dos 7º anos. Essa semana vamos trabalhar a temática luta e vamos relembrar o que já trabalhamos nos PETs anteriores. Aqui vem trazendo um texto que aborda um pouco da origem das lutas e das artes marciais e depois traz um pouco da diferença entre esses dois termos. É importante a leitura deste texto para compreender e executar o que é solicitado essa semana. Como o foco deste vídeo é a correção das atividades, vamos direto a elas. Atividades. Atividade 1. Há milhares de anos, as lutas vêm sendo praticadas por milhões de pessoas em todo o mundo. Você pratica ou já praticou alguma luta? Qual? A atividade 1 exige uma resposta muito pessoal. Eu coloquei apenas aqui alguns exemplos. Se você já praticou, você deve citar então qual luta você já praticou. Aqui no exemplo eu coloquei que eu já pratiquei jiu-jitsu, judô e capoeira. Se você não praticou, você não tem que acrescentar nada, tá certo? Assim como eu coloquei na segunda possibilidade de resposta. Não pratiquei nenhuma luta. Após responder a atividade 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Observe a imagem a seguir e responda. Nós temos aqui duas imagens e nas duas parece que os indivíduos estão brigando. Na sequência solicitado o seguinte: você sabe qual a diferença entre briga e luta? Cite exemplos.
Respondendo então à atividade número 2, eu coloquei o seguinte: briga é uma disputa física ou psicológica que ocorre sem regras, imperando o desrespeito entre os indivíduos, como exemplo as brigas de escola, brigas de bar, etc. Já nas lutas, temos a presença de regras, onde a disputa é baseada no respeito entre os adversários e o objetivo é vencer a disputa, como exemplo jiu-jitsu, judô, karatê e dentre outras possibilidades. Fica então esta possibilidade de resposta para a atividade 2 e agora vamos à atividade número 3. Atividade 3. Complete o texto abaixo com as palavras contidas no quadro. E aí, pessoal, eu reescrevi o texto aqui abaixo, pois aqui em cima não era possível completar por falta de espaço. E ficou assim: lutas são embates corporais nos quais lutadores conhecem e respeitam as regras. Os praticantes de uma luta usam roupas especiais e aprendem técnica de ataque e defesa, de exclusão de espaço e golpes de desequilíbrio. Nas competições de lutas, há sempre um árbitro responsável para garantir que as regras sejam cumpridas. E assim ficará o texto após completar com as palavras contidas aqui no quadro. Vocês podem pausar o vídeo e conferir se escreveram tudo de forma correta. A atividade 3 é a última atividade da semana 3 do PET Volume 1 de 2021 dos 7º anos do ensino fundamental. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no campo de comentários que eu vou procurar responder todo mundo. Se inscreva no canal para não perder a próxima semana e um grande abraço! Agora vamos à semana 4 e 5. Olá, turma! Aqui é o professor Davi e hoje vamos começar a semana 4 e 5 dos 7º anos do ensino fundamental do PET 1 de 2021. Essa semana vamos trabalhar a temática dança. E os textos que iniciam a semana vêm trazendo um pouco da definição do termo dança, além do desenvolvimento da dança ao longo da história e as principais variações ocorridas. É importante a leitura destes textos para resolver o que se pede na sequência. Como o foco deste vídeo é a resolução das atividades e a correção das mesmas, vamos direto a elas. Atividades. Atividade 1. Após a leitura do texto, responda. A dança é uma manifestação artística que se caracteriza pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com auxílio de sons e de músicas. Você conhece algum outro tipo de danças que não estão no texto? Quais? Eu citei que sim, que eu conheço, e eu coloquei como exemplo o maracatu, o frevo, forró, carimbó, baião, samba, salsa, jazz, sapateado, flamenco, dentre outras possibilidades mais. A atividade 1 é uma atividade que exige uma resposta pessoal, é com base no seu entendimento, mas fica essa possibilidade de resposta. Vamos à atividade número 2. O que uma pessoa precisa saber para dançar e por quê? Essa pergunta é um pouco difícil, vamos dizer assim, e exige uma resposta bem ampla e muito diversa. Mas eu coloquei um exemplo aqui que eu acho que responde muito bem à atividade número 2. Eu coloquei que é preciso ter conhecimento sobre ritmo, que envolve o tempo e o compasso, sobre os passos, se a música tem ou não coreografia pré-estabelecida, o contexto em que a dança é realizada, o local, a vestimenta e a finalidade, e justifiquei que estes são aspectos importantes para saber dançar. Acredito que para esta atividade não existe uma resposta fixa, e sim uma resposta bem ampla. Fica apenas este exemplo para vocês. Tá certo, turma? Após responder a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Observe a imagem. E aqui temos uma possibilidade de dança de rua. E na sequência é solicitado de vocês o seguinte: em sua opinião, existe relação entre a dança e os grupos sociais onde foram criadas e desenvolvidas? De que forma? Aqui é uma pergunta também que exige uma resposta muito pessoal, é com base na sua opinião. Eu coloquei uma resposta, um exemplo de resposta com base na minha opinião. Eu coloquei que sim, que existe uma relação entre a dança e os grupos sociais onde as mesmas foram criadas e desenvolvidas, pois a dança é uma forma de comunicação que busca, por meio de coreografias, passos e gestos, expressar para o mundo os anseios dos grupos que deram origem à mesma. Como foi estudado em PETs anteriores sobre o street dance ou dança de rua, o desenvolvimento do street dance e da dança de rua demonstra parte do que eu citei na questão. Ok, pessoal? Fique então este exemplo de resposta, essa possibilidade de resposta,
para a atividade número 3. A atividade número 3 é a última atividade da semana. E assim a gente encerra o PET 1 de 2021. Aqui é colocado para vocês uma mensagem. Chegamos ao fim de mais um PET. Espero que você tenha tirado suas dúvidas e que possa avançar para mais um ciclo. Sabemos que o ano anterior não foi fácil para todos, mas não desista dos seus estudos, pois é através do conhecimento e preparação que podemos almejar um futuro promissor. Mesmo com tantos desafios, sempre vale a pena nos dedicarmos aos nossos estudos. Siga em frente e boa sorte. E é isso aí, turma. Finalizamos mais um PET. Caso ocorra o PET volume 2, eu continuarei aqui fazendo a correção de todas as semanas. Então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E em breve mais vídeos aqui no canal sobre assuntos diversos relacionados à educação física. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem deixar no campo de comentários, se inscrevam no canal para não perder os vídeos do PET volume 2 e um forte abraço.